Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao podcast Talmidim. É uma alegria estarmos neste momento, mais um episódio, né? Número 8, episódio número 8. E hoje eu tenho aqui a alegria de receber em nossos estúdios aqui o meu amigo Arno Quevedo. Seja bem-vindo, Arno Quevedo. Olá, Eliezer. Olá, Talmidim. Que alegria estar com seguidores de Cristo, né? Estamos aí juntos nessa mesma empreitada, ser cada dia mais parecido com o nosso Salvador. É isso mesmo, Talmidim é isso, é discípulos, formando discípulos, fazendo a diferença, né? E sendo uma cópia aí de Jesus. Arno Quevedo, você aqui, nós estamos em Santa Rosa, tu bem próximo da tua cidade, você que é oriundo de São Borja. Olha, tu tá perto da tua terra, o cheiro da terra vermelha, né? Como é que começou isso, né? Esse momento que você é oriundo de um lugar que surgiu tantas pessoas importantes, né, no cenário do Brasil, do mundo, né? Exatamente. É uma alegria poder estar aqui na linda e próspera cidade de Santa Rosa, capital da soja do Brasil. É verdade. Fui muito bem acolhido aqui. Quero mandar um abraço a todos os santarrosenses que nos orgulham por ser um povo trabalhador, um povo hospitaleiro. E realmente, nasci na terra dos presidentes. É um orgulho que eu tenho. Uma cidade que deu ao Brasil, e não só ao Brasil, mas à Argentina também, É o verdade. privilégio de ter um presidente. Nós tivemos, São Borja teve 4 presidentes, né? Sendo eles os mais conhecidos, o Getúlio Vargas, até hoje considerado por muitos como o melhor presidente de todas as épocas, né? Foi um homem que abriu voto para as mulheres começaram a votar com Olha que Getúlio importante, Vargas. né? Tem muita gente Foi que não se lembra disso, quem ou não criou, desconhece, né? quem criou as universidades, quem criou a nossa CLT, que até hoje é moderníssima, né? Sendo lá criado na época dele. Então, eu tenho orgulho muito santo de ter nascido naquela cidade. E o outro conhecido também não tanto, mas que também foi muito importante na história brasileira, o João Goulart, o popular Jango. Mas a país da Argentina teve um presidente samborgense. Então, estar aqui em Santa Rosa, muito próximo da minha cidade, estarei visitando daqui mais uns dias também São Borja. É uma cidade que eu vivi 21 anos da minha vida ali. 21 anos. Aprendi tudo que eu sei ali, digamos, de jovem, né? Em São Borja, muitas experiências marcantes na minha vida. Uma cidade que sempre nos dá uma nostalgia e uma alegria poder retornar. O Arno Quevedo, filho de... Maria de Lourdes Pinheiro de Quevedo e o meu pai de Jaguari, o seu Arno Carlos Berck. Né? O meu pai é muito interessante, que na verdade eu fui criado por uma mãe solteira. Conheci meu pai já na tenra idade, já fui atrás dele, foi um encontro marcante na cidade de Jaguari. Conheci meus irmãos, tenho irmãos médicos, advogados. Olha e graças a Deus pude perdoar meu pai, por esse desencontro com a minha mãe. Mas foi muito linda, assim, meu pai marcou a minha vida porque eu pude perdoá-lo, pude receber o perdão dele também, bacana. a minha mãe. Então foi uma reconstrução assim da minha identidade. Qual é a idade que você tinha na época quando aconteceu esse reencontro? Esse reencontro eu tinha 20 e poucos anos de idade e eu entendi o porquê do meu nome, né? Eu nunca entendi porque minha mãe tinha colocado Arno, que depois de sofrer muitos bullying na escola, né? Chamavam de Valita, Black Decker, Brastemp. E aí eu dizia, por que a minha mãe foi colocar Arno? E aí eu entendi o significado etimológico, significa forte como as águias. Mas na verdade minha mãe nunca pensou nisso quando colocou meu nome, colocou em homenagem ao meu pai. E eu tenho curiosamente o mesmo nome do meu irmão. Eu tenho um segundo nome que poucos conhecem, eu vou revelar aqui no Talmidim. Nó, em primeira mão aqui, hein? Sim, eu sempre assinei Arno Quevedo. Ou Arno V. Quevedo. Nunca revelei o meu segundo nome, que é Varley. Varley. É o nome do meu irmão. Legal. Eu tenho um irmão em Jaguari, que foi vereador da cidade por 3 mandatos ali. Ele é Arno Varley e todo mundo chama ele por Varley. Vai lá em Jaguari, perguntar do Varley, todo mundo conhece ele. Então essa linha política é uma... Tá no sangue. Tá no sangue. Exatamente. Rapaz, interessante.
E lá você, em São Borja, você acabou estudando, se formou no ensino médio. Como é que foi esse início aí, né? Eu, Da tua infância, adolescência, juventude? eu estudei na escola, sempre na mesma escola, escola estadual de ensino de primeiro e segundo grau, Arneldo Mater, né? E realmente ali em São Borja eu tive uma experiência negativa da minha vida com as drogas, né? Então eu parei de estudar. Eu fui até o primeiro ano, terminei a oitava série, primeiro ano comecei a usar drogas e parei de estudar e na escola. E lá na escola foi interessante, Eliezer, que eu ah, pratiquei muitas coisas erradas na escola, então todo mundo me conhecia pelas drogas, naquele momento difícil na minha vida. Sim. Mas ali em São Borja mesmo eu aceitei Jesus, Jesus me aceitou, Jesus fez uma transformação radical na minha vida e toda a cidade ali acabou vendo a transformação que Jesus faz na vida de um jovem que sai das drogas e vai para Cristo. Então eu ajudei a escola, fiz trabalhos voluntários e dei um testemunho muito lindo, né, de recuperação, onde alegrei minha mãe, alegrei minha família. E então ali uma das coisas que mais me marcou na minha vida foi no ano de 98, quando eu aceitei Jesus na igreja Assembleia de Deus, e aquilo ali mudou a minha visão de futuro, mudou a minha perspectiva de vida. A partir dali eu comecei a ter uma vida melhor. No mesmo lugar que você teve recaída, você teve a volta por cima. Exatamente. Hoje, inclusive, uma das pautas que eu defendo é justamente a recuperação de dependentes químicos, né? Tem uma proposta, né? Depois a gente vai até falar um pouquinho mais dela, mas é de hospitais para dependentes químicos, porque realmente eu conheci a droga na escola através de curtir o rock and roll. Comecei aquela influência, né? Me diga com quem andas que eu te direi quem tu és. Exato. Então eu comecei a admirar ídolos do rock que tinham uma vida assim libertina, né, de uso de drogas, e eu passei a usar o uso da maconha, cocaína, enfim, todas essas drogas, né, que tinha ali na cidade de São Borja. Graças a Deus não fui usuário de crack, enfim, hoje é uma dificuldade isso aí, e é uma missão que eu tenho é ajudar as mães a libertar os seus filhos das drogas, a libertar aqueles jovens que precisam se recuperar. Nós temos um trabalho em Caxias do Sul, através do Centro Vita, né, e Celeiro também, que recebe ali dependentes Um lindo químicos. trabalho que o pessoal desenvolve lá, né? E isso, mais de quase 30 anos, né? Então, assim, Aliás, é um trabalho que tem se multiplicado e pouco reconhecido, né? hoje as igrejas evangélicas e também o espiritismo, outras crenças, enfim, Valorizado, no caso, né? eles têm uma luta, a sociedade tem uma luta, a drogadição é coisa terrível, né? Não é à toa que a violência devasta o Brasil hoje através do narcotráfico e o número de pessoas viciadas é muito alarmante, os jovens que vão para a droga, então é um problema, um caos social muito grande que nós precisamos erguer essa bandeira para recuperar esses jovens antes que eles vão para o mundo do crime e o mundo da violência. Então, Caxias do Sul faz um trabalho exemplar de forma voluntária, o Centro Vita lá, como eu fiz menção, mas tem outras clínicas também de recuperação, os desafios jovens, né? E isso é muito importante porque é aquele acesso a essa internação, algumas compulsória, outras voluntária, que é a que eu mais acredito, é quando o sujeito ele diz, não, eu quero mudar de vida, eu preciso de ajuda. E aí a gente estende a mão. Então, eu, graças a Deus, não Quando precisei me o estender. dependente químico, ele procura também se ajudar, né? Não é só, é uma força ali, né, de dentro que quer mudança, quer transformação, né? Estamos falando então de 1998, aí próximo da virada do milênio, né? Aí daquela expectativa. E aí você mudou a sua vida. Teve um encontro com Jesus, né? Ali na Assembleia de Deus. Como é que foi esses primeiros passos aí? Foi interessante, a minha mãe estava desesperada, ela tinha descoberto, né, que eu era usuário de drogas e ela fez de tudo. Nós fomos embora para a cidade de Palmeiras, moramos em Novo Barreiro. Ali ela comprou uma Bíblia, me entregou uma Bíblia, comecei a ler Apocalipse, Sabedoria, Eclesiástico, todos aqueles livros da Bíblia, né? E aquela ânsia, aquela vontade
de conhecer mais a Deus e de me libertar, porque lá no fundo eu tinha um grito dentro de mim, né, que dizia que aquilo era errado. Eu precisava, né, sair, mas eu não encontrava forças, né. Os meus amigos, cada grupo na cidade que eu frequentava, usava a maconha, usava o álcool, usava o tabagismo, era usuário de cigarro também, drogas lícitas, mas eu queria, no fundo de mim, tinha um grito dentro de mim que eu queria ter uma vida diferente daquela que eu estava vivendo, né? Apesar de ser socialmente aceitável e era moda, era aquela coisa legal dos embalos, né, dos anos 2000 ali, mas eu sentia que dentro de mim tinha um vazio muito grande e que eu precisava preencher, que eu usava as drogas tentando preencher aquele vazio. Depois eu fui descobrir que eu precisava de uma coisa mais forte, que era Jesus, né? Então foi muito lindo. Eu aceitei Jesus quando eu fui em um culto atrás dos meus amigos, que a gente queria usar droga junto, e aí eu fui naquele culto para justamente tirar eles da igreja. Achei que era um fanatismo deles e disse, agora eu quero ver se eles viraram crente, viraram doido, né? Então, vou lá. Só que eu indo lá, Eliezer, foi um momento marcante na minha vida, porque eu recebi um abraço, eu recebi carinho, eu recebi amor, eu recebi um sentido da vida, eu vi jovens que nem eu, que tinham uma vida diferente da minha, né? Eu achando que a vida normal era aquela, né? Desregrada, aquela vida de loucura, de segunda a segunda, de rock and roll, de alegria, orgia, enfim. Mas ali eu vi jovens bonitos, jovens cheirosos, jovens que estavam estudando, jovens que tinham projeção para a vida, jovens que tinham uma vida totalmente diferente da minha. E eu disse, opa, é isso que eu quero para minha vida. E a minha vida começou a mudar quando eu me tornei um seguidor de Jesus. Então, por isso a importância da Almedim realmente foi o segredo da minha vida. Eu não fui para uma casa de recuperação, mas eu adotei um regime na minha vida de seguir a Cristo. Cortar as amizades com aquilo que me levava a ser um usuário, um dependente químico. Eu cortei as minhas relações e passei a seguir aquelas pessoas que me inspiravam, que eram pessoas que foram vencedoras na vida, né? Então foi uma experiência marcante em São Borja. Eu tenho uma dívida muito grande ali com muitas pessoas, muitos líderes da igreja. Pastor Pedro Soares da Silva, pastor presidente da Assembleia de Deus em São Borja, foi um paizão para mim. Pastor João Carlos Pereira, meu paizão, meu líder de jovens na época. Enfim, tanta gente que eu ficaria aqui horas e horas mencionando, que foram pessoas chaves, assim, que sempre eu estava encontrando aquele apoio, aquele porto seguro, aquela orientação, aquele conselho, e eu consegui me reequilibrar e consegui botar um alvo, que foi concluir os estudos, foi buscar uma vida melhor. Bom, e nessa viagem da vida, né, transformação, você passou em algumas cidades, né? Uma delas é Santa Maria, é isso? Como é que foi esse Exato. tempo lá em Santa Maria? Bom, eu tenho duas irmãs, eu sou filho único homem, né, da minha mãe, e chegou um dia que eu disse, mãe, eu preciso crescer, eu preciso trabalhar, eu preciso buscar algo melhor. E a oportunidade que surgiu foi trabalhar na cidade de Santa Maria. Fui embora, comecei a morar sozinho, nos fundos aliás, no porão de uma igreja. Passei a ser rato de igreja e comecei Que igreja que era? era a Assembleia de Assembleia Deus de Deus. Universal em Santa Maria, igreja do pastor Josué Irium, aquele o grande pregador da Que Disney. prega sobre a Disney, né? Exato, missionário. É, Uma igreja maravilhosa. Quero deixar um abraço aqui. O pastor Celso Lima, na época, era o meu pastor. Hoje ele é o pastor da igreja Assembleia de Deus Veredas Antigas, em Santa Maria. Tive muita experiência com Deus, orações no monte. Descobri o que é o ir orar no monte. Passei a trabalhar ali na Chave de Ouro, vendendo churros, sorvete, trabalhando num restaurante, enfim. Tendo uma vida de jovem aí sozinho, né? Então ali em Santa Maria foi uma experiência muito marcante, 2 anos da minha vida ali muito maravilhosos, assim, que eu comecei a servir a Deus também. E depois dali vim para Bento Gonçalves, fiquei Bento. um ano em Aí tu já Bento. começou, tu subiu a serra daí, né? Comecei a subir a serra, vim Começou a do subir. coração do Rio Grande para a Serra Gaúcha, Bento Gonçalves. Trabalhei ali em Bento, num posto de gasolina, já fui frentista. Aliás, eu já fui várias coisas na minha vida. Então, você tem aí uma sequência de profissões, né? E tu disse que em um certo momento, até acabei vendo isso, né? Na campanha de vereador, que você contou num vídeo, que você vendia picolé, é isso? Lá Exato, atrás. comecei a trabalhar muito cedo. A minha mãe me ensinou com 7 anos já comecei a trabalhar, a fazer pequenos serviços. E a minha mãe nunca quis o meu dinheiro, ela só queria me ensinar
o valor do trabalho para mim. E eu gostei, né? Desde os 7 anos comecei a vender pastel, rosquinha frita, ia para os campos de futebol, vender aquela raspadinha, né? Eu ganhava uma comissão. Depois comecei a vender picolé na caixinha de isopor. Chegou um dia que o chefe lá disse, acho que tu já pode ter um carrinho de picolé. Daí eu recebi a promoção, fui dirigir o meu carrinho de picolé. Então sempre trabalhando mercados, sorveterias. Aí em Santa Maria trabalhei vendendo churros, vendendo sorvetes. Depois trabalhei em restaurante. Bento Gonçalves, daí trabalhei como frentista de posto. Então hoje isso me ensinou, Eliezer, a valorizar cada uma das vocações, cada trabalho. Hoje eu trabalho ali em Caxias do Sul, eu sou funcionário público, passei no concurso público, e eu valorizo os coletores, que a gente chama de gari, né, o recolhedor de lixo. E um dia achei interessante que alguém disse assim, ô lixeiro, tu não pegou aqui um negócio aqui da minha rua? Aham. Aí ele disse assim, eu não sou lixeiro, lixeiro é o senhor que faz lixo. Eu sou o Verdade. coletor do lixo. É verdade. Então assim, eu vejo assim aquela gurizada da Codeca ali, quem vai meu abraço também, trabalho com tanto carinho, com tanto amor aquela profissão. Então todo trabalho, a Bíblia diz que em todo trabalho há proveito. O trabalho, na verdade, nos ressignifica a nossa vida e nos dá dignidade. Então, hoje, uma das minhas maiores bandeiras, eu estou num partido que é o PTB, que é o Partido Trabalhista Brasileiro, que valoriza o trabalho. E eu sei que hoje o Brasil precisa focar na geração de emprego, na geração de trabalho, porque o brasileiro trabalhando, aquele que trabalha não dá trabalho. Arno, tu fez aí uma recapitulação um pouco, né, da sua infância, ali, a adolescência, jovem, mas o que te levou à política? O que te levou a essa, não tão vista de uma maneira assim, né, legal, né? As pessoas elas fogem da política, apesar que nos dias de hoje, com as redes sociais, parece que as pessoas começaram a entender um pouco mais de política, né? Estão tendo mais informação. Então, o que te levou a essa área tão importante, né? Que a gente vive direto ou indiretamente, a gente precisa da política, né? Importante você falar isso, Eliezer. Dia 2 de outubro agora, todo cidadão brasileiro ele vai cumprir o seu dever de patriota, de escolher os seus representantes. E coisa boa a gente poder, né, escolher. O pior é se a gente estivesse num governo, num regime totalitário, num regime comunista, num regime imperialista, enfim, que a gente não pudesse escolher aqueles que vão ser os nossos líderes, aqueles que vão estar trabalhando a nosso favor. Então, política, na verdade, é a arte de bem governar os povos. Hoje, nós somos governados, né? Nós temos leis que nos governam, nós temos os nossos líderes e nós vivemos num regime de democracia, onde as pessoas escolhem aqueles que vão ser os líderes e depõem esses líderes se assim desejarem. Então hoje, graças a Deus, nós temos um arcabouço jurídico, nós temos um ordenamento jurídico que nos dá o direito, inclusive tivemos aí presidentes empichados, né? Ou seja, aquele presidente não está de acordo com as leis do nosso país, ele pode ser retirado do poder. Então, o Brasil amadureceu, está vivendo essa democracia e nós precisamos zelar por isso. E a política, Eliezer, é a arte do possível. A política, na verdade, ela corre nas entranhas do brasileiro. Todo brasileiro é político. Existe o apolítico, aquele que tem uma ojerize ao político, mas claro, devido ao histórico recente que nós temos no nosso país de muita corrupção, né? Então, assim, a decepção que nós tivemos de votar em pessoas que nós achávamos que, né, tinha um discurso bonito, tinha uma fala, tinha todo um apelo sentimental, que queria lutar pelo pobre e acabou nos decepcionando. O partido também nos decepcionou muito grande, mas a política eu vi isso, que tudo hoje depende de política. Esse microfone depende de política, a nossa roupa depende de política, a nossa passagem do ônibus, a nosso combustível, a comida que está no nosso prato, enfim, tudo é movido à política. E como eu nasci numa cidade que historicamente gerou para o Exato. mundo políticos, eu conheço
a história da minha cidade, a gente aprende na escola e eu acho que a gente precisaria sim canalizar um pouco mais, formar mais líderes, né? Nós estamos carentes de jovens líderes, jovens sonhadores. Hoje nós temos um jovem líder que eu admiro muito, Nicolas, né? Nicolas Ferreira, e tem outros, né? Mas a política é a forma de você ser útil, de você realmente marcar uma geração. É isso que me levou à política, é poder fazer mais quando você vê as pessoas na rua, sem ter um teto, ver as pessoas sem emprego, ver as pessoas na droga, ver as pessoas com tantos problemas e mazelas, e você sente que você não quer ser só um crítico, você quer ser um protagonista, alguém que estende a mão e que consegue ajudar. E a gente na igreja, como eu disse, desde 98 para cá, eu vivo no meio das pessoas, eu vivo para as pessoas, e isso me tornou uma pessoa pública. E isso me aproximou muito da política. Eu sou um político. Então, isso foi meio que ao natural. É ver a possibilidade, né, de ajudar as pessoas. Isso que me levou. Nós vemos dentro da Bíblia, né, que é o nosso manual, né, pessoas jovens, no caso José, que foi um bom gestor em uma época de crise, em uma época onde as pessoas estavam morrendo de fome. Ele tinha em suas mãos uma administração. Então, nós estamos falando de política, né? Então, qual é o exemplo da Bíblia que você aplica para hoje, para você viver o que você está vivendo hoje, né? Porque você viveu aí algumas campanhas, né? Uhum. E tudo isso te traz acabou passando decepções no sentido de foi uma experiência, né? Você não se elegeu, é isso? Sim, Eliezer, na verdade, a política, a gente Ela te trouxe ela é experiências, uma né? ciência, Para né? George Washington, dos Estados Unidos, um grande político, ele disse assim que é impossível você governar perfeitamente o mundo sem Deus e sem a Bíblia. Então, Deus e a Bíblia eu já tenho, só eu posso ser um líder, eu sou um líder no meu segmento. E eu fui convidado, né, a participar de um partido hoje. Para você ser um político, você tem que fazer parte de um partido. Na época, me lancei como candidato a deputado, a vereador na cidade de Caxias do Sul. Fiz uma quantidade X de votos, mas eu notei que eu aprendi. Foi um aprendizado, né? A primeira candidatura, a segunda já foi mais organizada, faltou pouco para me eleger. Hoje eu sou suplente de vereador na cidade de Caxias do Sul, mas me colocou muito claro assim que a gente precisa ter uma base política, precisa ter um propósito, né? Que eu vi que você tem ali ao isso. fundo propósito para todas as coisas. Você tem que entender por que você está ali, né? Então, política para mim não é uma coisa pessoal. Eu não tenho assim aquela coisa assim, se eu não for político eu não sou uma pessoa realizada. Na verdade, eu sou uma pessoa realizada. Sim. Tenho uma esposa, tenho uma filha, tenho uma profissão. Na verdade, a política é algo a mais na minha vida que eu posso ser útil para mais pessoas. É uma forma que eu encontrei de atingir mais pessoas, ajudar mais pessoas. Política para mim é para as pessoas. Então você acabou de falar aqui, então você tem uma esposa, a Juliana, isso, né? E a Jaissa. Jaissa. Então, uma família muito querida, que a gente teve o prazer de conhecer ali em Caxias do Sul. A gente conviveu bastante e a gente gosta muito dessa família em particular, né? Obrigado. Hoje, Arno, você, além de você exercer aí a função, tá trabalhando aí na Codeca, né, que é uma empresa que trabalha conjunto à prefeitura, é isso? Isso, a Codeca ela cuida hoje de Caxias do Sul. Ela embeleza Caxias do Sul. A Caxias do Sul saiu, segundo a revista Isto É, a última, como a melhor cidade do Rio Grande do Sul. E isso se vale muito pela questão de limpeza. A cidade, hoje a Codeca nós cuidamos da coleta do resíduo orgânico da cidade, o seletivo. Nós cuidamos da capina, nós cuidamos do asfalto, nós cuidamos ali também da varrição do centro, enfim, prestação de serviço da prefeitura. É uma companhia de desenvolvimento em Caxias do Sul. E para chamar uma cidade como a da mais limpa do Brasil, nós estamos tá superando cidades como Gramado, está superando cidades como
São José dos Campos, que é uma das Que seriam cidades, cidades menores, né? cidades menores, né? Agora uma cidade assim com 600 mil habitantes, então é para se aplaudir mesmo, Um né? desafio muito grande. Após esse período, você teve algo que se destacou na cidade, na região, que foi a organizador da Noite Gospel da Festa da Uva, que foi até hoje, né? Tá acontecendo lá e já é uma referência, né? Como uma festa gospel. Como é que foi esse teu envolvimento nessa festa tão tradicional, numa cidade como Caxias do Sul? Pulsante Caxias Sim, do Sul. a Caxias do Sul é conhecida, né, nacionalmente como a cidade da Festa Nacional da Uva. Vocês têm aqui em Santa Rosa a Fena Soja, né? Fena Soja. Que quero dar os parabéns, fizeram a Noite Uma Gospel linda esse primeira ano. vez, né, que Primeira aconteceu. vez na Noite Gospel, eu acompanhei. Parabéns ao organizador aqui, que eu sei da dificuldade que é. A Noite Gospel, então, da Festa da Uva foi um marco histórico. Em 2016, nós começamos ali, convencemos a comissão comunitária de que era viável, de que era importante, porque fazia pouco tempo que tinha uma lei, né? Foi criada uma lei, volto a dizer a questão da lei, né? Foi criada uma lei em que a música gospel, gospel significa a palavra de Deus. Então a música evangélica, ela é uma cultura, é a cultura brasileira. Então faz parte da cultura musical e ali não estava sendo contemplado essa cultura evangélica. Então nós conscientizamos o prefeito de então, ingressamos ali com pedido e conseguimos a realização da Noite Gospel. Então, desde 2016, viemos realizando. A Festa Nacional da Uva ela é realizada de 2 em 2 anos, não é todo ano, então. E, graças a Deus, 2016, 19 e 22, eu estou ali atuando como coordenador da Noite Gospel. Essa festa, ela reuniu milhares de pessoas, né? Em Exatamente. 2016. 2016, 15 mil pessoas, 2019 mais 10 e 2020 O acontecimento em 2 si já mais era 10. inédito. Agora com uma multidão dessa, então... Realmente a Noite Gospel é um sucesso, porque as atrações que a gente traz, a gente sempre procura, além de uma atração nacional, a gente valoriza a atração regional. Então, é um sucesso em Caxias do Sul. Convido a todos aqui da região. Quando que vai ter a próxima? 2024 será 2024, então, marquem na sua agenda aí. Quiser procurar também mais sobre a Noite Gospel, sobre a Festa da Uva, procura no YouTube, tem bastante informação, Isso, vídeo Facebook bacana lá, também né? tem. Foi um sucesso, graças a Deus. Sucesso de público, um evento ordeiro, né? Então, marcou as nossas vidas. A Gabriela Rocha foi a última que esteve ali conosco em Caxias do Sul. E é a maior festa hoje evangélica em Caxias do Sul, a Noite Gospel. Nós que temos a Marcha para Jesus, que eu sou também um incentivador, um apoiador. A última marcha que nós fizemos deu 10 mil pessoas também. É um sucesso em Caxias do Sul. Espero assim que a gente consiga que a Marcha para Jesus se torne algo em todas as cidades do Rio Grande do Sul e nós tenhamos uma grande marcha na cidade de Porto Alegre. Eu sou um incentivador também dessa área. Algumas coisas muito relevantes, diferenciadas, que eu acho que aconteceu ali, foi a ideia do batistério, né? Conta um pouquinho aí sobre o batistério, que é uma coisa inédita, né? Bom, batistério público, né? Essa live talvez tenha pessoas que são católicas, espíritas, enfim, de outras religiões, tá? Explicando para vocês, então, nosso público evangélico já sabe que é um tanque batismal, né? É uma piscina onde o pastor vai cumprir as duas ordenanças de Cristo à igreja, que uma é batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é a imersão da pessoa na água que as pessoas colocam em rios, colocam em lagos, lagoas, enfim. E a outra ordenança é a celebração da Santa Ceia, que hoje eu tive a oportunidade de celebrar aqui na Assembleia de Deus. Meu abraço, pastor Ivonildo, pastor Humberto Strasser aqui, da cidade de Santa Rosa, e todas as igrejas evangélicas celebram a Santa Ceia. Então, lá em Caxias, nós tínhamos uma dificuldade porque as pessoas os pastores estavam para cumprir esse praxes, essa ordenança, essa cultura evangélica, eles iam para lagoas que não tinham água própria. Na verdade, era impróprio para o banho. Então, acontecia que tinha que pegar a liberação na prefeitura, muitas liberações. Temos ali as represas, que eram perigosos, temos ali rios, que são perigosos.
Então, para a gente resolver essa questão, hoje lá em Caxias, os evangélicos é uma proporção de 80 mil pessoas, a gente resolveu da seguinte forma, propomos ali para o 80 prefeito. mil pessoas deve ter quantas igrejas? Não tenho como mensurar, são centenas de igrejas, né? Mas E que todas precisam todas do. elas batizam assim nas águas, Uhum. né? Então, nós resolvemos essa questão, conseguimos uma área nobre de Caxias do Sul dentro do Ecoparque, um dos maiores parques do interior do Rio Grande do Sul, na natureza, a construção de um tanque batismal. E além disso, conseguimos também um local para a realização da cerimônia, o cerimonial do batismo, né? Com vestiários feminino e masculino, com espaço lá, um palco, com multiuso e esse tanque batismal. Então isso hoje, graças a Deus, está fluindo, está acontecendo. É uma área muito linda de Caxias do Sul, todos são convidados. Todas as igrejas celebram ali os seus Ali o. batismos de forma gratuita, né? Então atendeu esse Legal. segmento e eu tive a honra, né, de ser o proponente ali em Caxias do Sul e graças a Deus esse é um exemplo, né, de políticas que dão certo. Falando do candidato Arno Quevedo, né? Então nós estamos gravando aqui no momento, talvez você vai ver daqui a 1 ou 2 anos, né? Já vai ter, e espero que tenha o sucesso, né? Mas falando de Arno Quevedo, quais são as propostas, aquilo que você tem pensado num contexto geral, assim, não somente focado ao público evangélico, né? Mas a toda a sociedade. Né? Como eu falei, a política é a arte de bem governar os povos. Como deputado federal, eu estou ali em Caxias do Sul, em uma cidade que é o segundo maior polo de votos do Rio Grande do Sul. Nós temos ali mais de 340 mil Uau, votos. é um E a nossa cidade grande está colégio, sem né? deputado, né? Sem deputado desde 2014. E nós estamos ali conversando com a população de que a nossa região carece de ter um deputado em Brasília. E falando agora com a região aqui de Santa Rosa, a região de São Borja, nós estamos compromissados, né, com várias propostas para a população. Ali em Caxias do Sul, nós estamos já bem envolvidos com o senador Heinz, que é também o nosso candidato ao governo do estado do Rio Grande do Sul. Por que ele? Porque ele tem muitas entregas e projetos que já estão, né, em andamentos Uhum. para que vão assim acelerar o crescimento do estado do Rio Grande do Sul. Por exemplo, Porto Meridional do Arroio do Sal vai ali desaguar toda a nossa as embarcações para exportar o nosso produto barateando, Que né? para as pessoas identificarem no mapa, Arroio do Sal fica é a praia mais próxima, né, de Caxias do Sul, ou seja, da Serra Gaúcha, né? Alguém chama de Arroio, como é que é? Caxias do Sol, Arroio do Sul, enfim. Tem muito É, caxiense que tem casa lá, né? é, a maioria da população de Arroio do Sal é de caxienses, né? Então, aquilo ali, Arroio do Sal vai crescer 20 vezes mais com esse porto e o Rio Grande do Sul Uau. vai ganhar. O Rio Grande do Sul tem só um porto, né? Nós vamos ter um segundo porto, então vai ser, sem dúvidas, a maior construção do estado do Rio Grande do Sul e que vai alavancar o crescimento de todo o Rio Grande do Sul através desse porto. Nós teremos também a construção, já está reservado para isso, 205 milhões pelo senador Luiz Carlos Reis para a construção de um aeroporto em Vila Oliva que vai facilitar a vinda de turistas para Gramado Canela e também vai desafogar aí a questão aérea da nossa região da Serra Gaúcha. Então, são essas propostas que a gente, como deputado federal, vai estar lutando, isso em níveis de infraestrutura. Mas nós temos propostas, Eliezer, para a saúde, né, como zerar as filas de UTI, né, nós temos como acelerar isso, Uhum. construindo novos hospitais, trabalhando na questão de se um hospital público ele está lotado, né, nós termos uma porcentagem que obrigando o hospital privado a receber esses pacientes, porque é vida, é uma coisa seríssima, né, que a gente está falando. A questão do hospital é uma coisa assim que, né? Bom, teve frases como é, não se faz Copa do Mundo sem estádio, né? Coisas
que ficaram marcadas, né? Infelizmente por um jogador que fez sucesso, né? Sim. Mas em uma gestão que a gente vê os seus efeitos aí muito negativos, né? Mas você foi um grande fomentador, um cara que incentivou muito a questão ali do hospital geral. Você vestiu a camisa literalmente, né? E sem dúvida foi fundamental. Ainda continua, né? Mas falta muito pouco para termino do hospital geral. Na pandemia, nós temos ali o Hospital Geral. Quero mandar um abraço ao diretor, Sandro Junqueira. Foi concedido a ele por essa façanha, né, em poucos dias ali, em 9 meses, foi investido 39 milhões ali e feito ali mais 116 novos leitos, enquanto muitos municípios escolheram fazer aquele hospital de campanha, aquelas cabanas lá que já, Sim. graças a Deus, já acabaram, mas que foi colocado milhões ali, né? Caxias do Sul foi mais prático, pegou uma estrutura que estava parada desde 2014, né, por falta de recursos e federais. Eu me lembro, Arno, só agregando aí, que a minha mãe, quando ela foi nos visitar ali em Caxias do Sul, e ela foi atendida ali, olha, de uma maneira assim excelente. Olha, eu não sei, talvez se eu teria minha mãe se não tivesse aqueles primeiros socorros, atendimento ali no Hospital Geral, depois ela foi encaminhada para O o Birvi Hospital Ramos. Geral ele atende 49 municípios da região e ele dá mais de 1.200.000 pessoas. Uau. Então, carece ali, sim, de ter um deputado federal trazendo emendas. Nós fizemos uma campanha Todos pelo Geral, ajudamos nessa campanha, na verdade, não foi nós que organizamos, mas o MOP Caxias, a qual fazemos Isadora Pompeiro, que foi parte. uma das madrinhas, Isso, uma né? das madrinhas. Nós tivemos outros, o próprio Tite da seleção, enfim. Ali mostrou uma sociedade, um Brasil que dá certo, uma junção, né, do poder empresarial de Caxias do Sul, através da SIC e outras entidades representativas, do poder acadêmico, que é quem faz a gestão do hospital, né, a FUX, e também do poder público, né, se unindo, e com a sociedade civil organizada, que são as associações de bairros, as igrejas, enfim, todos os cidadãos se uniram, né, todos pelo geral, para Todos pelo todos. geral. E conseguiram ali, graças a Deus, é um hospital 100% SUS e que mostra a importância de nós termos a política, porque são vidas que estão sendo salvas. Então, Eliezer, nós temos muitas propostas para a área da mulher, né, a questão de ter cotas para as empresas contratarem mais mulher. Nós estamos defendendo leis para isso. Nós temos leis para zerar a fila das creches. Lá em Caxias, você morou em Caxias. Aqui em Santa Rosa, com certeza, deve ter um déficit. Lá em Caxias é 5 mil o déficit de creches, né? Então, nós iremos propor, se Deus quiser, se 2 de outubro o povo gaúcho entender que nós merecemos essa oportunidade de renovar a política. Estamos indo, né, pela primeira vez candidatos a deputado federal. Nós queremos criar, né, uma lei em que hoje o Fundeb ele só é responsável por construir creches, e nós queremos fazer com que essa lei também contemple uma obrigatoriedade do Fundeb enviar recursos para a manutenção, o custeio dessas creches, fazendo com que os prefeitos tenham como criar novas vagas. Isso praticamente vai zerar a questão das creches e oportunizando mulheres a ir para o mercado de trabalho, né, e sustentar a sua família. Nós temos proposta para a educação. Nós precisamos ampliar os cursos técnicos, trazer mais cursos técnicos para o Rio Grande do Sul, ampliar as escolas. Que também te oportunizou você estar onde você está, né? Exato. Por isso que você valoriza, eu acho. Exato. Eu valorizo muito os cursos técnicos, porque eu sou técnico de segurança do trabalho. Hoje é o meu ganha-pão, é onde eu passei em concurso público, e eu sei o valor que é a gente ter acesso ao conhecimento, e esse conhecimento abrir portas para a gente sustentar a nossa vida. Então, o jovem precisa ter as oportunidades dos cursos técnicos, e as escolas técnicas estão aí para isso e precisam ser incentivadas e ampliadas essas áreas. Então, a gente tem muitas propostas que não tem como, a gente não é o foco aqui do Talmidim, mas a gente está indo espaço também, né, para a política para isso, né? Mas uma oportunidade, né, das pessoas, enquanto ainda há tempo, né, de poderem pensar bastante em quem você vai colocar lá, em quem você vai dar aí a oportunidade de ajudar e fazer a diferença, né? E, não, a gente está correndo
já para o final aqui. Se você tivesse a oportunidade de você mudar alguma coisa no Brasil, o que você daria prioridade para mudar no Brasil, assim, no contexto geral? Dia 2 de outubro, todos nós temos a oportunidade de ajudar a mudar o Brasil. Eu me coloco à disposição nesse preito, estou caminhando, estou aqui em Santa Rosa, em busca do voto dos eleitores, enfim, porque eu acredito na renovação. Nós precisamos renovar o Congresso Nacional. São 513 deputados que a gente coloca lá. O Rio Grande do Sul vai ter a oportunidade de eleger 31 representantes. Bastante. E eu me coloco como uma opção para a gente renovar, oxigenar, com novas ideias, né? Eu tenho ideias para tornar obrigatório o plano de saúde para a população. Eu tenho algumas ideias assim que hospitais para dependentes químicos. Quantas famílias, né, estão passando problemas com dependentes químicos? A telemedicina é algo que precisa ser avançado. A gente precisa dar uma celeridade. Então, assim, o voto, todo voto é importante. Não fica em casa no dia 2. Não se omita, né? Tem uma propaganda na internet viralizada aí do Burger King que mostra muito bem, né? Quando as pessoas vão comer o seu lanche e é um pão com cebola. E a Não tem pessoa, escolha, né? eu não gostei disso aqui, o que é isso? Não, é que você deu a oportunidade para outros escolherem Aliás, é o teu lanche, né? uma das propagandas assim mais interessantes, né? Algumas que não foram tão legais, né? Da parte, mas essa foi muito relevante. Faz a gente pensar. Procure lá, você vai ver, é bem Então, Eliezer, bacana. eu tô indo para a política buscando essa oportunidade de colocar essas ideias em práticas, de representar o meu segmento, o segmento Uhum. evangélico. Nós temos uma frente parlamentar evangélica hoje que é a base do governo Bolsonaro. Meu candidato, né, é o Jair Bolsonaro, porque ele representa essa virada de página do Brasil, desse triste momento que o Brasil viveu, de corrupções que solaparam, que hoje o Brasil quase foi pro brejo, né? Por causa dessa roubalheira. O presidente acabou com a corrupção, o presidente Bolsonaro mostrou que ele merece o nosso voto de confiança para que o Brasil continue avançando e a gente continue mudando. Só que, Eliezer, toda a população está focada muito nessa polarização entre Bolsonaro e Lula. Só esquece de uma coisa, que o presidente ele não vai governar sozinho, ele precisa do Congresso Nacional com ele. Ou seja, precisa de uma equipe, né? Ele não é sozinho, Exato, né? exato, ele precisa Jesus escolher bem. precisou dos discípulos, né? Na sua missão, Ninguém faz nada ninguém sozinho. é. E o presidente Bolsonaro vai ter, claro, a sua equipe, que ele possa escolher a sua equipe novamente de forma isenta e de forma técnica. Ele possa escolher os seus ministros. Porém, o Congresso Nacional é que vota as suas medidas provisórias, vota É os isso seus aí. projetos e o orçamento da União. Então, nós Não é queremos. só o canetaço lá, né? Então é um Exato, conjunto. exato. Então, assim, a esquerda, e eu sou um candidato cristão, Você defende conservador os e de princípios, direita. os valores. É Exato, um então posicionamento. eu vejo assim que a esquerda está muito bem mobilizada, vai eleger os seus representantes, se tornará aí uma barreira para o Bolsonaro. E nós estamos indo para justamente ser uma bancada forte evangélica lá. Então é isso. Quero agradecer, Arno, por ter aceitado o nosso convite de estar aqui no Talmidim Podcast. E, bom, não é a primeira, vai ter outras vezes aí, né, para estar conosco. E olha, tenho certeza que entrando lá você vai fazer a diferença, porque tem se mostrado aí uma pessoa desde lá do princípio, né, uma pessoa aguerrida que valoriza as pequenas coisas e sem dúvida isso é fundamental para nossa geração, né? Porque muitos jovens precisam entender isso, né? Porque hoje nós acabamos vivendo uma geração muito mimizenta, uma geração que pega as coisas muito fáceis, que recebe, que ganha as coisas muito fáceis, né? E quando a gente lá acaba num um podcast como esse, vendo como era difícil, né? Como havia um sacrifício tão grande e a gente entende e valoriza isso, né? Tem que valorizar, deve valorizar. Então a gente quer agradecer, tá bom? Tenha sucesso aí nessa tua caminhada. Eliezer, minha gratidão ao Talmidim, parabenizar pelo projeto. É muito importante essas entrevistas, nos dão a oportunidade de conhecer
pessoas que têm contribuído para a nossa sociedade. Eu gostaria de deixar um abraço para a irmã Raquel, essa nossa poliglota, né? Todo o povo de Santa Rosa, Argentina, enfim, todos os seguidores dessas redes sociais, pedindo a todos vocês, me sigam lá no Instagram, né, Arno Quevedo, no Facebook, e nos ajudem. Versículo de 2 do Provérbios 29 de Salomão diz assim: quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando os ímpios governam, o povo geme. Então essa é uma realidade que nós temos visto, né? Quando a gente coloca pessoas justas, honestas, que nos representam no poder, a gente tem um período de estabilidade, que o Brasil possa viver esse novo tempo e que Deus abençoe a sua vida. Orai por nós, para que Deus nos dê essa grande vitória.